Y aquí llegamos al final de la tarde de hoy, 14 de abril. Hemos cumplido lo que nos hemos propuesto, nos sentimos felices, orgullosos de esta experiencia, de estas 2 jornadas completas dedicadas a celebrarnos como coaches ontológicos. Ayer con 4 conferencias y una entrevista especial. Hoy llegamos a la conferencia número 5 y nada más y nada menos cierra estos 2 días la Asociación Brasilera de Coaches Ontológicos. Paso la palabra a Katiuska Shenagucia, nuestra presidenta, para que se dirija a ustedes. Buenas tardes y gracias por estar aqui. Boa tarde e muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Vamos a hacer traducción simultánea por honrar a la comunidad brasilera. Vamos fazer a tradução simultânea por honrar a comunidade brasileira. Nuestro primer comunicado sería que sepan que actualmente O nosso primeiro comunicado é que vocês saibam que atualmente la Federación Internacional de Coaching es americana, que a Federação Internacional de Coaching é a americana. su nombre es International Federation of Professional Ontological Coaching, FICO. A federação, o nome é Federação Internacional de Coaching Ontológico, FICOP. Gracias por estar en la comunidad, gracias por confiar. Muito obrigado por estar e por confiar na federação. Y que sepan que es nuestra casa, que somos... Que saibam, né, que essa é a nossa casa, que vocês são. Son nuestra comunidad y la idea que queremos E vocês são nossa comunidade e a ideia é que nós queremos es unir la cultura brasilera en toda América y en Europa y que sea parte de nuestra historia. Unir a cultura brasileira com toda a América, com a Europa e que façam parte da nossa história. Gracias por estar y bueno, ahora a disfrutar a Homero Reis y a quien la voy a presentar para que disfrutemos esta bella hora que vamos a alimentarnos. Muito obrigado por estar, né? E que agora a gente possa desfrutar das palavras daquilo que vai compartilhar Homero Reis e quem vai apresentar ele, que a gente desfrute desse espaço. Obrigado. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daisy, gracias, Katiuska, y gracias, Sandra, que la tenemos hoy aquí asistiéndonos en este proceso. Voy a pasar a comentarles de qué vamos a estar hablando en la próxima hora, como bien señalaron mis colegas. La conferencia de la Asociación Brasileña de Coaching Ontológico Profesional, ABICOP, se titula La ontología en el mundo de la posverdad y está a cargo del expositor Master Coach, Homero Reis. Voy a dar lectura a la reseña curricular de Homero y luego le doy la palabra a Sandra para ya comenzar con la exposición. Homero es Master Coach Internacional acreditado por la FICOP y la Asociación Brasileña, es asesor senior, tiene una maestría en educación, coach ontológico de negocios por Newfield Consulting Venezuela y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en México. Es coach ejecutivo internacional, psicoanalista clínico, posgrado en recursos humanos, licenciado en administración de empresas y conferencista y escritor. Es uno de los pioneros en Brasil en el uso, implementación e investigación del coaching, siendo autor de numerosos trabajos sobre el tema, como Coaching Ontológico, la teoría de la decisión en el 2010, Coaching Ontológico, la doctrina fundamental en el 2011, Sabiduría, la competencia perdida en el 2012, Blanca Nieves y sistemas de gestión en 2013. Bueno, muchísimas publicaciones. Como investigador, es uno de los creadores del instrumento de medición de inteligencia racional, que lo pueden ver en el sitio web suyo, instrumento que establece los estándares de excelencia para las relaciones humanas en sistemas complejos como empresas y organizaciones.
Es creador y director del programa de posgrado en coaching Lato Sensu, acreditado por el MEC desde 2012. Es presidente de Homero Reis Relaciones Inteligentes y Coaching, actuando como productor de contenidos, facilitador en seminarios y coaching individual. Sin más, le doy la entrada a Sandra para que nos haga la traducción y ya empezamos. Muito con bem, Homero. não se assustem, Una cosita brasileiros. nada más, Sí. una cosita nada más. Recuerden que estamos saliendo por el Facebook Live, como siempre, que pueden dejar sus preguntas para Homero, las estaremos compilando y luego de que termine su ponencia, vamos a estar conversando con él. Muchas gracias. Muito bem, então eu vou fazer a tradução desse currículo excepcional do Homero Reis, né? Master Coaching acreditado pela FICOP e a BICOP, Consul Sênior, mestre em educação, coach ontológico empresarial pela Newfields Consulting, Venezuela e Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, no México, psicoanalística clínico, graduado em recursos humanos, bacharel em administração de empresas, administração pública, palestrante e escritor. É um dos pioneiros na utilização, implementação e pesquisa sobre coaching, sendo autor de inúmeras obras sobre o tema, tais como Coach Ontológico, a Teoria da Decisão, de 2010, Coach Ontológico, a Doutrina Fundamental, 2011, e muitas outras obras. Como pesquisador, é um dos criadores do instrumento de medida da inteligência relacional, que vocês podem encontrar na página web do Homero, que a gente vai colocar no Facebook Live para vocês terem acesso a ela. O instrumento, também esse instrumento que estabelece os padrões de excelência para os relacionamentos humanos em sistemas complexos, tais como empresas, organizações e etc. É o idealizador e realizador do programa de pós-graduação em coaching, é credenciado pelo MEC desde 2012 e é presidente da Homero Reis Relações Inteligentes e Coaching, atuando como produtor de conteúdos, facilitador em seminários e coaching individual. Então, Homero, a palavra é tua. Buenas tardes, muchas gracias por ustedes estarem aqui para hablarmos un poco sobre lo coach ontológico y en el mundo pós-verdade. Deixa-me colocar aqui para vocês um pouco disso que vamos trabalhar. Graças. Graças pela leitura do meu currículo de vida. Isso me alegra muito e me dá a sensação de que eu estou cada vez mais velho, o que representa um pouco. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você já fez muita coisa na sua vida? Eu digo, pois é, não é que eu fiz muita coisa na minha vida, é que eu fiquei velho. Então, a gente vai ficando velho, a gente vai realizando as coisas, né? Eu quero trazer para vocês também um pouco aqui do que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar um pouquinho falar sobre consistência, o que é consistência humana numa sociedade líquida. A cultura líquida, amplamente estudada por Zygmunt Bauman, denuncia um mundo onde as relações são frágeis, há um certo narcisismo estrutural, um relativismo absoluto, uma descartabilidade de relacionamentos e afetos. E é neste sentido que eu quero trazer um pouco das conversas sobre a ontologia nesse mundo pós-verdade, né? A ideia é o quanto que esse mundo que nós estamos vivendo nos ajuda a entender o nosso papel como coaches e o tanto que esse mundo que estamos vivendo possibilita a criação de novos contextos de relacionamento e esses contextos de relacionamento promoverem melhoria de vida das pessoas, promoverem melhoria de relacionamento nas pessoas, promoverem qualidade relacional e significado de vida. Então, basicamente,
É isso que eu quero tratar com vocês hoje. E volto agora sem mais slides, mas eu quero trazer isso para vocês de uma forma um pouco mais conversacional. Vejam vocês, deixe-me começar essa história contando para vocês uma historinha, uma pequena história de vida. E, a partir dessa história de vida, trazer para vocês 4 ou 5 observações importantes sobre o que está acontecendo no mundo atual. Quando eu era criança, minha mãe virava-se para mim e dizia assim: Homero, vá ao mercado comprar arroz. E aí eu ia para o mercado comprar arroz. Chegava lá no mercado, virava para o seu Manuel e dizia assim: seu Manuel, minha mãe quer arroz. E o seu Manuel dizia: de primeira ou de segunda? Aí eu dizia: arroz de primeira. Estava resolvido o meu problema e eu vinha para casa com arroz de primeira. Hoje em dia, se você chegar para uma pessoa e disser o seguinte: vá ao supermercado e compre arroz. A hora que ela chegar no supermercado, tem arroz de primeira, de segunda, de terceira e quarta, parbolizado, integral, desintegral, descascado, cascado, moído, não moído, com alto teor glicêmico, com baixo teor glicêmico, envolvido nisso, envolvido naquilo, natural, orgânico, e aí você diz: não, chega, eu só quero arroz. Essa pluralidade que o mundo está vivendo hoje leva-nos a algumas questões que Zygmunt Bauman estudou, e ele se torna, desde 2015, eu me tornei um discípulo de Zygmunt Bauman e tenho tentado entender o mundo de Zygmunt Bauman para poder trazer essa realidade para o nosso trabalho como coaches ontológicos. Zygmunt Bauman foi um dos maiores sociólogos do século passado. Ele nasceu em 1923, perdão. Ele nasceu em 1923 e faleceu em 2017. Ele foi um personagem vivo da história e escreveu uma obra gigantesca. E toda a obra do Zygmunt Bauman está intimamente ligado com esse tema chamado mundos líquidos. O que Zygmunt Bauman queria dizer com mundos líquidos, então, é um mundo que não ganha substância. O mundo é tão rápido, o mundo é tão veloz, as relações são tão intensas, mas fluidas, que não garantem consistência. E aí Zygmunt escreve várias obras que têm esse título, né? Ele começa escrevendo sobre o amor líquido, que é o livro mais conhecido dele em português. Ele começa escrevendo o amor líquido, depois a ciência líquida, a sociedade líquida, a verdade líquida, os relacionamentos líquidos. Todos esses livros do Bauman, ele simplesmente começa a mostrar que nós estamos construindo uma sociedade que, semelhantemente à quantidade de arroz que eu citei no início da nossa conversa, tem tantas opções, tantas opções, tantas opções, que nada adquire consistência. A isso ele chamou de sociedade líquida ou de mundo líquido. E o trabalho de Bauman caracterizou um movimento chamado movimento pós-modernidade, ou chamado de mundo pós-verdade. E a grande questão que Bauman levanta é o seguinte: a partir da 4ª onda da Revolução Científica, que acontece a partir de 1960, o mundo se torna totalmente inconsistente, embora traga para nós uma quantidade de informações assustadoramente grande, mas se você começar a pesquisar o quanto que essa quantidade de informação adquire consistência no observador, você vai descobrir que cada vez mais nós temos mais informação, mas menos profundidade. A isso Bauman chamava de mundo líquido pós-verdade. O que ele queria dizer? Você hoje tem muita informação,
mas a sua consistência é pequena. O exemplo que Bauman dá é o seguinte, provavelmente Santo Agostinho leu mais ou menos 30, 40 livros durante toda a vida dele. Santo Agostinho leu entre 30 a 40 livros durante toda a vida dele. Mas essa leitura foi tão profunda, tão reflexiva, tão digerida, que Santo Agostinho se torna um dos maiores pensadores de toda a história da humanidade. São Francisco de Assis leu um livro, o Evangelho segundo São João. E esse livro, que era o Evangelho segundo São João, que era o único livro que São Francisco teve acesso diretamente, isso fez com que ele transformasse o mundo e vindo a se tornar uma das 4 pessoas mais importantes do cristianismo, né? Jesus, Pedro, Paulo e São Francisco de Assis. E aí a gente cai no mundo de hoje olhando para essa realidade líquida e observamos o seguinte: quantos livros nós lemos? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma biblioteca, eu tinha uma biblioteca com quase mais de 3.000 livros, e eu digo a vocês com toda honestidade, eu os li quase todos. Mas eu não sou capaz de uma reflexão tão profunda quanto a de São Tomás de Aquino, quanto a de São Francisco, quanto a de Santo Agostinho. Para vocês entenderem isso com um pouco mais da severidade que os mundos líquidos denunciados por Bauman afetam em nós, recentemente eu pegava um avião para ir para Brasília, eu estou morando atualmente em Curitiba, aqui no sul do Brasil, eu pegava um avião para ir para Brasília e cheguei na livraria, tinha lá um totem com muitos livros, e nesse totem estava escrito assim, Filosofia Express. E logo abaixo vinha um motivo, entenda, e o nome dos autores. Entenda Freud em 90 minutos. Entenda Søren Kierkegaard em 90 minutos. Entenda Nietzsche em 90 minutos. O que o editor estava querendo dizer? Que você compra um livro sobre a obra de Nietzsche. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Você compra um livro sobre a obra de Nietzsche, entra no avião. 1h30 depois, você aterriza em Brasília. Você terminou de ler o livro e você se acha um expert na filosofia existencialista de Nietzsche. Isso é o mundo líquido. O mundo líquido é aquele mundo que um garoto que estava assistindo a aula minha sobre o pensamento humanístico de Freud, e esse aluno de 28 anos de idade, assim que eu termino a aula, ele, na hora dos debates, ele levanta a mão e diz assim, professor, quero dizer para o senhor que eu não concordo com Freud. Eu digo, uau, que bacana que você não concorda com Freud. Eu fico muito feliz quando as pessoas não concordam umas com as outras, porque abre um espaço de reflexão muito bacana, né? As pessoas não concordam, e aí eu disse, puxa, que legal. Então, o que é que você não concorda em Freud? Ele diz, não, eu não concordo em geral. Aí eu fiz a próxima pergunta, eu falei, quantos livros de Freud você já leu? Ele diz, professor, nenhum, mas eu não concordo. Isso é um mundo líquido. É um mundo que dá a uma pessoa que nunca leu Freud emitir uma opinião sobre uma das pessoas mais importantes do século XX, achando que tem consistência para poder falar alguma coisa relevante sobre Freud. E aí eu disse para ele, eu falei, olha, meu amigo, eu queria lhe pedir para tomar um pouco de cuidado e ter um coração um pouco mais generoso. Porque Freud foi um dos homens que mudou o mindset do mundo no século XX. Freud foi o homem que criou a existência observável da alma. Freud foi o sujeito que descobriu as grandes patologias relacionais e psíquicas do mundo contemporâneo, e você, numa frase, desqualifica o trabalho de uma das pessoas mais importantes do mundo.
Então, quando a gente fala sobre mundos líquidos, conforme queria o professor Zygmunt Bauman, ele estava dizendo o seguinte: o mundo líquido, principalmente a partir de 1960, criou uma descrença nas diversas narrativas que tentavam explicar o mundo de alguma forma, e ao desqualificar as grandes narrativas existencialistas, positivistas que explicavam o mundo, não foi capaz de dar ao mundo uma consistência nos relacionamentos. O que isso começou a gerar? Começou a gerar algumas coisas muito interessantes, e uma delas é o que eu chamo de múltiplas perspectivas de identidade através da valorização absoluta da subjetividade individual, sem que essa subjetividade seja capaz de ser compartilhada. Então, a pessoa vira para você e diz assim: eu penso assim, e acabou. E isso vira a minha verdade absoluta. Ou seja, recentemente eu conversava com uma pessoa e a conversa foi para o rumo da religião, e eu perguntei a ela assim, eu falei: me conte uma coisa, você tem um discurso religioso interessante, de que religião que você é? Ele diz: eu sou católico. Eu digo: uau, então você acredita no nascimento virginal de Cristo? Ele diz: não, eu não acredito nisso. Eu digo: você acredita então na infalibilidade da igreja? Não, eu não acredito nisso. Você acredita de que Maria era a mãe de Deus? Ele diz: não, não acredito nisso. Eu digo: meu filho, então você não é católico. Porque para ser católico existem certos pressupostos que fazem parte da sustentação daquela fé. Você não pode ser alguma coisa sem adotar os pressupostos fundantes que dão sentido àquela coisa que você acredita. Porque a partir do momento que eu creio apenas naquilo que eu creio e a subjetividade é elevada a um exponencial absoluto, eu passo a ser eu mesmo, a minha autorreferência, e eu me torno um narcisista autocentrado. Isso é uma patologia relacional. Os narcisistas autocentrados, eles não conseguem estabelecer relações saudáveis com nada nem ninguém. Porque a sua ética é determinada pelo seu próprio interesse, os seus relacionamentos são determinados pelas suas próprias conveniências, e ele não está disposto a fazer nenhum sacrifício para conseguir alguma coisa que seja substantiva, porque não interessa para ele o exercício, não interessa para ele o exercício da aprendizagem de qualquer coisa que esteja fora da sua realidade egoísta, egocêntrica, narcisista, estruturalmente egocentrada, porque eu perdi a capacidade de admitir que existe alguma coisa verdadeira e que esteja fora de mim e que eu não seja capaz de percebê-la como tal. Então, Zygmunt Bauman vai nos desafiar a entender que esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo que você não tem absolutamente nada de consistente, porque tudo aquilo que é sólido se evapora no ar, conforme dizia Marx no Manifesto Comunista, no início do século passado. Ou seja, eu perdi a capacidade de comparar a minha vida com algo que seja maior do que eu. E aí, quando eu paro de ter alguma referência na minha vida maior do que eu transformo a criatura, eu transformo o Criador em objeto da criatura. E olha que coisa maluca, no ponto de vista da religião, por exemplo, a partir de 1970, as religiões se proliferaram no mundo de uma forma tão absurda que, por exemplo, lá em Brasília, tem uma quadra em Brasília que nesta quadra tem 12 igrejas diferentes, uma ao lado da outra. E a pergunta é: por que existe essa multidão de igrejas, digamos assim? Porque a pessoa começa agora a criar um padrão seguinte: olha, Deus para mim tem que ser assim, 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 assim. Se não for desse jeito, eu mudo de igreja, ou eu crio uma outra para mim. E isso serve para qualquer coisa. Relacionamento familiar, para mim, é assim, 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 assim. Se não for desse jeito, eu jogo para frente e mudo, e acabo. E
toco a vida, porque eu não sou capaz mais de me ver como um instrumento de uma rede relacional muito maior do que eu. Eu não sou capaz de me ver agora como uma peça da engrenagem. Eu acho que o mundo roda em torno de mim e que a minha verdade deve ser respeitada acima de tudo e de qualquer coisa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho recebido pessoas assim no setting terapêutico e no setting de coaching todos os dias. Pessoas que vêm em busca de ajuda, desde que a ajuda seja ajuda que lhes interessa. Na hora que você coloca qualquer coisa um pouco mais consistente, a pessoa diz, não, olha, não é assim. Não é assim. Eu digo, bom, então, né, como dizia um amigo meu, eu tenho um amigo médico, e ele é muito brincalhão, e ele diz assim, Homero, a situação está tão grave que eu estou no meu consultório hoje, entra um cliente dizendo assim, doutor, eu fiz os exames de sangue tais, os resultados foram esses, e eu consultei no Google, e isso significa isso. Aí o meu amigo cruza os braços e diz assim, e nestes casos, o que é que você recomenda? O que ele está dizendo? Ele está dizendo para essa pessoa o seguinte, olha, não basta que você tenha um conjunto de informações e que consulte o Google para saber qual é a resposta que você tem para a sua doença. Então, quando o Zygmunt Bauman começa a discutir sobre isso, ele vai dizer, o mundo pós-verdade é um mundo caracterizado pela fluidez, pela falta de estabilidade e de continuidade nos propósitos de vida, sejam eles pessoais, sociais, o que torna as relações das pessoas extremamente voláteis e efêmeras. Eu estava no casamento de um aluno muito querido, né? E o aluno entrou, né, lá na igreja, aquela coisa toda, o padre perguntou, aceite essa mulher, perguntou para ela, aceite esse marido, etc. Os dois disseram sim. O padre terminou o casamento e diz, pode beijar a sua esposa, ele beijou a sua esposa, saíram, entraram no salão de festa da igreja, onde seria feita uma celebração, e aí eu o abracei, para dar os parabéns pelo casamento, e ele tinha acabado de dizer sim há 15 minutos. Eu o abracei e disse, parabéns por essa escolha que você fez, espero que você tenha uma vida extremamente feliz, extremamente saudável, não é uma vida fácil, mas é uma vida que vale a pena viver. Eu espero que você esteja num grande caminho da escolha de propósito da sua vida. Ele diz, professor, não se preocupe, se não der certo, a gente separa. Ele tinha casado há 15 minutos. É isso que Bauman está dizendo, ou seja, quando a gente se casa, passa a haver um propósito consistente. E esse propósito consistente significa assim, em nome do amor, eu abro mão de certas coisas na minha vida para construir com você alguma coisa que seja maior do que nós dois. Mas quando você cai no mundo líquido, isso deixa de ter sentido. Isso deixa de ter sentido. E o cara diz assim, olha, se você me contrariar, eu me separo da lua de mel. Porque eu não tenho o menor interesse em mudar absolutamente nada na minha vida. Veja, essa fluidez torna a vida extremamente volátil e efêmera. E Bauman vai agora nos dizer assim, o que é que caracteriza, quais são as grandes características desse mundo pós-verdade e dessa ontologia no mundo pós-verdade? A primeira característica que Bauman diz é a descartabilidade. Nós vivemos num mundo que aprendeu a descartar. Você descarta o barbeador, você descarta o coador de café, você descarta as pessoas. Por que eu descarto tudo a todo tempo? Porque é mais barato descartar. Ninguém tem tempo mais para consertar sapato, ninguém tem tempo mais para amolar a navalha. Eu simplesmente jogo fora e compro outra, porque é mais barato. E eu aprendi a descartar as coisas e as pessoas. Ou seja, no mundo pós-verdade, a inconsistência é tão grande que eu
parto do pressuposto de que tudo pode ser substituído, inclusive você. E o que a gente lida, pelo menos, não sei qual é a experiência de vocês, mas o que eu lido cotidianamente nos settings de coaching, e nos settings de mentoria, e nos settings de psicanálise, o que eu lido com isso quase que diariamente é fazer com que as pessoas entendam, olha, existe alguma coisa na sua vida que seja maior que você, a quem você venere, a quem você observa, a quem você admira. No Brasil, por exemplo, nós temos uma questão seríssima, e faça essa pergunta. Pergunta para um colega seu, quem é que você admira? Quem é que você admira? Me diga o nome de uma pessoa que você admira. No mundo das organizações, no mundo da política, no mundo dos relacionamentos, quem é que você quer ser igual? E eu me lembro do meu professor Rubem Alves, quando eu estava fazendo mestrado, ele dizia assim, a sua vida, independente do que você crê, a sua vida é inspiradora para quem convive com você, ao ponto das pessoas dizerem assim, olha, eu admiro esse cara e quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Essa descartabilidade faz com que a gente perca a capacidade de construir qualquer coisa consistente, porque se me incomoda é motivo para que eu abra mão. Esses tempos atrás, uma pessoa ligou para mim e disse, Homero, eu não aguento mais, eu já desisti dos meus filhos. E aí eu chamei para bater um papo. Eu digo, você não tem mais esse direito. Você não tem mais esse direito de desistir dos seus filhos, porque você tem filhos. E uma das características que nos torna consistentes como pais é não abrir mão dos nossos filhos, independente do que seja. Eu não posso abrir mão das pessoas. Eu não posso transformar as pessoas num bem descartável e totalmente substituível. Mas Bauman vai um pouco mais além. Ele vai dizer assim, essa incerteza, o mundo das incertezas e o mundo da falta de direção segue-se ao mundo da descartabilidade. Aí eu transformo a minha vida numa busca incessante de um consumo desvairado. Porque o que eu quero é descartar a partir do momento que eu sou capaz de consumir. Eu consumo e descarto, porque nada tem valor para mim. Eu me lembro há muito tempo, há alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos passando uns tempos em Paris, e um casal de amigos com quem nos encontramos lá, etc., acabou andando com a gente andando com ele, aquela coisa toda. E era impressionante, porque nós estávamos na cidade mais visitada do planeta, com o maior conjunto de histórias disponíveis no planeta, e essa pessoa seguindo o que eu chamo de síndrome do conhecimento turístico. O que é a síndrome do conhecimento turístico? É a quantidade de espaços visitados por tempo. Ou seja, você visita 10 países em 9 dias. Olha que absurdo isso, né? Porque o que você quer é fazer o seu dinheiro render. Já que eu vou para a Europa, eu quero conhecer 10 países em uma semana. Meu Deus do céu! Se você morasse naquele país, eu moro no Brasil há 68 anos e eu não conheço 20% do meu país, embora eu conheça todas as capitais, com a maioria das cidades. Mas eu não conheço o meu país. Agora eu vou para a Europa e quero conhecer 5 países em uma semana. Olha a estupidez disso. Isso Bauman chama de mundo líquido. E aí esse nosso amigo dizendo assim, gente, nós temos 5 minutos aqui, 10 minutos acolá, 10 minutos no outro, 20 minutos. Eu tenho 20 minutos para conhecer a Notre Dame. Eu digo, meu amigo, a Notre Dame você precisa de 10 anos para conhecer. Morando em Paris, 8 horas por dia, você não conhece Notre Dame. Aquilo lá é o objeto de um estudo de uma vida.
E o cara dizendo não. E aí aconteceu um fato interessantíssimo. É porque essa discussão que esse meu amigo aconteceu num lugar em Paris chamado Café de Fleurs. E a gente estava tomando um café lá e ele ansioso, querendo sair. Homero, nós precisamos sair, nós precisamos conhecer outras coisas. Aí teve uma hora que eu digo, meu amigo, por favor, você sabe onde é que você está? Ele diz, nós estamos numa cafeteria. Eu digo, não, você não está numa cafeteria, você está no Café de Fleurs. Diderot sentou ali, Dostoiévski sentou aqui. René Descartes sentou aqui. Sartre sentou aqui. Você está no lugar onde a intelectualidade francesa do século XVII, XVIII, XIX e XX tomou café. E você está querendo ir embora para conhecer outra coisa. O próximo passo que você está dando, você está mergulhado numa história que está passando por você e você não está tendo a densidade de perceber. Eu tenho dito muito isso para os meus clientes, para os meus coaches, dizendo o seguinte, você já conseguiu degustar a sua própria vida? Como é que você degusta a sua própria vida? E aí eu me lembro de uma frase de Shakespeare. Eu reclamo de 5% do que me falta e não tenho a capacidade de perceber o 95% do que sobeja. Esse é o mundo líquido que a gente está lidando. E se você for líquido, você serve para tudo, mas você não serve para ser coach. Se você não tiver uma consistência que seja capaz de emanar consistência, você não serve para ser coach. Porque ser coach não é servir de descartabilidade ou de consumo para mentes ávidas para consumir e jogar fora aquilo que está na moda neste momento. Ser coach é uma profissão, um sentimento e um propósito que anda na contracultura da história. E é a contracultura da história que nos faz ter a consistência necessária para sermos as pessoas capazes de criar um mundo novo. Capazes de gerar uma esperança para o mundo da descartabilidade. Mas Bauman vai mais na frente. Ele diz assim, para vencer este mundo da descartabilidade, do consumismo exacerbado, do subjetivismo elevado à última potência, e dessa subjetividade que me torna um narcisista em mim mesmo, que faz com que eu construa uma ética de interesse. Como é que eu lido com isso? E aí Bauman nos dá pelo menos 3 referências e 6 princípios. A primeira referência que ele dá é no seguinte, para que a gente viva a ontologia não metafísica no mundo pós-moderno, a primeira coisa que a gente precisa entender é cultivar e desenvolver a capacidade de entender quais são os valores fundantes que regem a nossa vida. A pergunta que a gente precisa fazer é quais são os seus valores? E aí, quando eu digo quais são os seus valores, eu estou dizendo assim, a sua vida vale o quê? O que vale a sua vida? E quando você olha a história dos grandes avatares da história da humanidade, você descobre que todos os grandes líderes eram pessoas que tinham valores muito claros. Por exemplo, Gandhi estudou na Inglaterra, tornou-se advogado a partir das regras inglesas, e ele vai para a Índia. E ele chega na Índia e ele descobre que os hindus são tratados pior do que se tratavam os cachorros da época. E ele assume um compromisso e um propósito de unificar a Índia em torno do propósito de realçar a integridade e a dignidade de ser hindu. O que ele queria é que as pessoas dissessem, eu me sinto orgulhoso de ser hindu. Porque o que acontecia na época dele é que as pessoas queriam ser inglesas. E ele começou a dizer para as pessoas, não, vocês são hindus, essa terra é nossa. Não queira ser inglês, queira ser hindu.
E essa coisa começou a crescer. E fizeram várias propostas para o Gandhi de voltar para a Inglaterra e assumir um posto no parlamento inglês. E Gandhi dizia, não, o meu lugar é aqui. Eu sou um hindu. E a partir daquela época ele tirou toda a vestimenta ocidental e inglesa e começou a usar aquela roupa que todos nós conhecemos, os mantos indianos, e ele foi assassinado porque ele se tornou um incômodo para o Império Britânico. Mandela passou 27 anos preso, porque Mandela resolveu dizer que todos somos iguais. Mandela disse, na minha cosmovisão, não existem negros, não existem brancos, não existem amarelos. Na minha cosmovisão, existem seres humanos. As pessoas são avaliadas não pela sua cor, não pela sua etnia, mas pela sua capacidade de servir uns aos outros. Por isso ele ficou preso 27 anos. Como é que ele poderia se livrar da prisão? Bastava ele dizer o que todo mundo estava dizendo. Os negros são negros, os brancos são brancos, e vamos estabelecer o governo dos negros contra os brancos, porque durante muitos anos os brancos viveram contra os negros. E por causa disso ele ficou preso durante 27 anos. A pergunta que nós precisamos fazer é, Gandhi tinha um valor enorme e ele acreditava na integridade e dignidade do povo hindu. Mandela acreditava na igualdade entre todos os povos. Jesus acreditava na paz absoluta sobre todas as circunstâncias. Buda acreditava de que todas as pessoas precisavam olhar para o planeta de uma forma como todos nós olhamos para dentro das nossas casas e criarmos condições de vida que fossem dignas para todo mundo em igualdade de condições. Todas essas pessoas morreram pelos seus ideais e propósitos, porque todas elas foram contraculturais. Eu não acho que a gente precisa morrer por causa disso nos dias atuais, mas a pergunta é, em que é que você crê ao ponto de valer a sua vida? Eu conheço muita gente que cria uma ontologia da conveniência para não perder cliente. Cria uma ontologia da conveniência para não perder cliente. O que é que você quer que eu lhe diga? E eu cobro tanto por isso. Agora, se eu disser o que você precisa escutar, você diz, não, isso é pesado demais para mim e eu perco você como cliente. Como eu preciso do cliente, eu crio uma ontologia da conveniência. Mas Bauman diz, no segundo aspecto dele, como é que você vive num mundo líquido pós-verdade, no mundo da pós-modernidade? A primeira eu coloquei para vocês, a capacidade e a flexibilidade cognitiva para entender o outro, mas com valores sólidos, que faz com que você atue a partir desses valores que tornam a vida digna de ser vivida. Mas a segunda coisa, ele diz, busque formas de conexão e solidariedade. Conexão e solidariedade. Ou seja, eu preciso estabelecer uma relação com o mundo em que as pessoas entendam que eu não sou apenas um profissional. Eu sou alguém que me solidarizo com a dor dele. E que a partir dessa solidariedade eu estabeleço com ele conexão. Não é uma conexão onde ele me tenha como guru, mas é uma conexão onde ele me tenha como uma pessoa de confiança, com a qual ele pode abrir o coração e juntos construirmos uma terceira via que seja possível para todos nós. Quando Bauman diz isso, ele está batendo de frente com Max Weber, que falava da ética da conveniência. A ética da conveniência é quando eu agora
toma uma decisão em função daquilo que é menos danoso. Então, se você tiver que tomar uma decisão A, que mata 500 pessoas, ou uma decisão B, que mata 2.000 pessoas, tome a decisão A, que mata 500 pessoas. Bauman está dizendo, não, tome uma decisão que não mate ninguém. O que ele está chamando é, no mundo líquido, crie consistência e solidariedade. Gente, em pleno século XXI, tem gente que ainda acha que jogar bomba na cabeça dos outros é a solução do problema. E eu não estou falando pró-Rússia, nem pró-Ucrânia, nem vice-versa. Eu estou dizendo assim, uma pessoa que senta na cadeira do poder e acha que a melhor forma de resolver seu conflito é soltando bomba na cabeça do outro. Isso, do ponto de vista da ontologia, nos tempos não líquidos, é um absurdo. Se eu não for capaz de criar uma alternativa a esse absurdo da chamada ética de conveniência, eu preciso repensar a minha relação com o mundo. Mas Bauman vai um pouco mais longe, e ele vai nos dar a terceira via, perdão, a quarta via, e ele vai dizer a importância de desenvolver o senso da responsabilidade social. E o senso da responsabilidade social, ele faz uma pergunta num livro dele chamado Os Tempos Líquidos, em que ele nos coloca na parede. Ele diz assim, quanto tempo você dedica na sua vida para a responsabilidade social? Você trabalha 10 horas por dia, de segunda a segunda, e você vira uma máquina de produzir. E Bauman pergunta, para quê? Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro. Quanto? $50.000 por mês, tá bom? Mas e se você ganha $200.000 por mês, tá bom também? O que Bauman está nos desafiando a pensar é o que é que você faz com o que sobeja na sua vida? O que é que você faz com o seu tempo ocioso? O que é que você faz com o excesso de poupança que você tem? Se você não desenvolver uma consciência para o senso da responsabilidade social, você precisa rever os seus valores que te caracterizam como um coach no mundo contemporâneo. Porque eu ganho dinheiro, eu vivo do meu trabalho. Mas, muitas vezes, eu ganho muito mais do que eu preciso. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo qual a consciência que você tem da sua responsabilidade social. Eu estava no Canadá e encontrei um amigo coreano. Olha que coisa interessante. Esse meu amigo, o pai dele, era pastor da igreja presbiteriana coreana na Coreia e veio transferido para o Brasil. E esse meu amigo chegou no Brasil, ainda muito pequenino, e estudou na escola pública em São Paulo, passou em uma universidade pública em São Paulo, se formou como médico em São Paulo, trabalhou como médico em São Paulo e, por uma questão de opção de vida, resolveu mudar para o Canadá. E eu o visitei lá no Canadá e, nas nossas conversas, ele dizia assim, ele sustentava duas famílias no Brasil. E eu dizia para ele, mas por que você faz isso? Ele diz, eu vivi no seu país a minha vida inteira, tive educação de graça, formação de graça, trabalho e ganhei a minha vida porque eu aprendi tudo que eu sei na Universidade de São Paulo e todo o meu trabalho foi aprendido lá. Agora que eu estou aqui no Canadá e ganho bem, eu quero sustentar duas famílias para que tenham a mesma possibilidade que eu tive. E esse cara sustenta duas famílias. E ele prometeu para essas duas famílias que até o último filho seria sustentado por ele, até o último ano da universidade.
A pergunta é, você quando olha ao seu redor, você tem consciência da sua responsabilidade social? Mas Bauman vai um pouco mais além. Ele diz assim, seja capaz de ter uma reflexão crítica, não excludente. O que Bauman está dizendo? Ele está dizendo assim, para você viver num mundo líquido, você precisa ser capaz de uma crítica não excludente. O que ele está dizendo? Não é a sua capacidade de falar do que está mal, mas é falar do que está mal com um coração disposto a se comprometer em transformar a realidade. Não basta ser um crítico da realidade, é preciso ser um promotor de uma nova realidade. Não basta ser um denunciador dos absurdos que alguém faz. Precisa ser alguém disposto a dar coerência na vida. E agora eu vou exagerar um pouco, mesmo que isso lhe custe a vida, nos conectando com os grandes avatares da história da humanidade. Graças a Deus, até hoje, não me pediram isso. Mas se me pedissem, será que eu seria capaz de ter tanta coragem assim, ao ponto de dizer, eis aqui a minha vida, pronta para ser usada, vida que não se esquiva nem foge assustada, mas vida a serviço da vida, mas há que merecê-la, como dizia o poeta Tiago de Mello. Será que eu tenho competência para fazer isso? Mas Bauman não para aí. E caminhando agora para a gente poder finalizar esse processo, Bauman diz assim, numa sociedade pós-moderna, numa sociedade volátil, numa sociedade líquida, a ontologia precisa ser não mais a discussão da natureza absoluta das coisas, mas ela precisa ser uma ontologia não metafísica, aquela ontologia que apropria-se da reflexão sobre o propósito e te coloca na vida como um ser único. Por isso você tem um DNA que não se repete. Assim como você biologicamente é único, como dizia Maturana, você é psiquicamente único. E quando você deixa de existir, a humanidade perde a sua cosmovisão. Por isso que a ontologia não metafísica valoriza a vida sobre todos os aspectos, porque a vida é valorizada, porque ela se manifesta na sua totalidade em cada indivíduo que conduz-se na vida pela sua singularidade. Olha que bonito isso. Eu sou totalmente tudo na minha singularidade. Por isso, quando eu deixo de existir, o que o mundo perde é a minha cosmovisão. Ele não a perde apenas uma pessoa. É essa a ontologia não metafísica. É essa ontologia que faz com que as pessoas sejam confrontadas com o seu propósito. É essa a ontologia que faz com que a minha vida seja maior do que a preocupação com aquilo que eu ganho dia a dia, com trocar tempo por dinheiro, por um salário no final do mês. Mas agora, Bauman vai à frente dizendo assim, olha, todas essas formas de repensar a vida criaram uma grande possibilidade no mundo, criaram as novas formas de comunicação, as novas formas de arte, criaram o hip-hop, criaram o cinema de underground, criaram os grafitismos, criaram os novos esportes, criaram os gamers, criaram a nova forma de perceber a realidade, criaram a inteligência artificial, criaram um bando de coisas. Nós temos hoje um mundo fantástico e rico de possibilidades. E que se a gente não for capaz de ser consistente, a gente vai acabar sucumbindo diante do poder que estas estruturas que estão ao nosso redor hoje estão gerando. E Bauman não teve tempo de dar esse exemplo, mas esse exemplo eu gostaria de dar a vocês. Eu tenho encontrado gente que utiliza a inteligência artificial para poder produzir texto a cada momento. Você pede um texto para uma pessoa, ela vai lá no chat GPT, e bota lá uma pergunta e na mesma hora sai uma resposta. Como é que você sabe que aquilo é produção da pessoa? Você não sabe.
E está todo mundo usando isso como se fosse uma ferramenta maravilhosa. Eu digo, isso é a coroação da mediocridade. Nada contra a inteligência artificial, mas tudo contra o modo como nós estamos fazendo uso dela. E Bauman, quando vai dizer isso, ele vai dizer assim, primeiro, os seus valores, agora sim, os 6 princípios finais de Bauman, ele vai dizer assim, num mundo plural, com tantas possibilidades, com tantas formas de expressão legítimas, a busca da consistência se dá a partir do momento que você começa a discutir os seus valores existenciais. Ou seja, em que você aposta a sua vida? Ou seja, construir uma vida a partir dos valores existenciais significa o seguinte, eu vou viver a partir do meu propósito. E não apenas para estabelecer uma relação consumista, imediatista e descartável com o mundo. Eu não vou simplesmente ganhar dinheiro para transformar em coisas. Eu vou ganhar dinheiro para me dar uma vida de qualidade. Mas eu vou usar a minha vida a serviço da vida para gerar qualidade nas pessoas que se relacionam comigo. O segundo princípio que ele coloca é ter consistência no mundo líquido, é ter esta atitude contracultural, ou seja, não concorde com tudo. Você não precisa concordar com tudo. Você não precisa ser o cara legal que concorda com tudo. Tenha a competência para dizer, eu discordo disso. E ao discordar, seja suficientemente delicado para não criar inimigos. E aí o Lulu Santos, um grande músico brasileiro, tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, eu não te quero mal, eu só não te quero mais. Lulu Santos é fantástico em dizer isso, ou seja, não deu para a gente viver junto, está ótimo, vamos nos separar. Mas você não precisa ser minha inimiga, nem eu preciso ser seu inimigo. Nós não precisamos criar entre nós um território beligerante e fazer dos nossos filhos o campo de batalha. Isso é inconsistência relacional, isso é fragilidade relacional, isso é mediocridade relacional. E você, coach, tem que ser capaz de denunciar isso, mesmo que você perca o seu cliente. Você está disposto? Ou a gente vai construir uma ética da conveniência? Mas Bauman vai para o terceiro orientação, ele diz assim, olha, você quer viver num mundo líquido? Diferencie inocência de ingenuidade. Seja inocente, mas não seja ingênuo. Seja inocente, não tenha agenda oculta, não tenha segundas intenções, não tenha valores por debaixo dos panos. Mas não seja ingênuo de achar que porque você é bonzinho, todo mundo vai ser bonzinho com você, porque essa regra não existe. Essa regra não existe. Não é porque você é bonzinho que todo mundo vai ser bonzinho com você. Muito pelo contrário, o mundo está cheio de tragédias que acontecem com pessoas boas. E quando Bauman diz isso, ele diz, seja inocente, mas não seja ingênuo. E na sua quarta orientação, ele diz assim, seja ético contra você mesmo. E uma das melhores definições de ética que eu já escutei na minha vida é o seguinte, ética é quando você é capaz de fazer aquilo que não é obrigatório. Olha que coisa linda. É quando eu sou capaz de fazer aquilo que não é obrigatório. Ou seja, ética é a capacidade que você tem de espontânea e voluntariamente ser justo, independente da lei. E eu vou repetir, ser justo, independente da lei. Isso significa que você tem a capacidade de exercitar o seu senso de justiça como valor, mesmo que a lei não concorde. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque às vezes eu pago o salário mínimo para minha empregada e eu digo assim, eu pago o que a lei manda. Mas para mim, eu quero ganhar sempre mais, mas eu não dou a ela esse direito.
Esse é um problema que nós temos, ou seja, de criar uma ética a partir dos nossos valores. Mas Bauman vai concluir isso dizendo assim, olha, entenda-se como ser autônomo, e esse é o quinto princípio. Entenda-se como ser autônomo, mas nunca como ser autossuficiente. Você é autônomo, você toma decisões na sua vida, mas você não é autossuficiente. Você precisa do outro. A autonomia é a capacidade que eu tenho de decidir by myself. Isso é autonomia. Mas autossuficiência é quando eu acho que eu sozinho me basto. A autossuficiência gera solidão, gera afastamento, gera perda de conectividade. Eu preciso aprender a ser gregário, a ser afetivo, a viver junto. Eu preciso entender que eu sou autônomo, mas não sou autossuficiente. Por isso eu preciso de você. E por mais que eu seja PhD, mestre, pós-doutor, cientista, pesquisador, por mais que eu seja tudo, eu preciso agradecer muito ao porteiro do meu prédio, porque ele garante a minha segurança. Eu preciso agradecer a faxineira que limpa a minha casa. Eu preciso agradecer o guarda de trânsito que permite que o fluxo dos veículos ocorra com menos neuroticidade. Eu preciso ser capaz de estabelecer uma relação amorosa com todas as pessoas, porque eu preciso delas, independente de quem elas sejam. Eu preciso tirar o meu rei da barriga e começar a entender que não importa o título, o dinheiro, nem onde eu moro, nem o que eu sei. Eu sou funcional igual qualquer pessoa no planeta. E aí eu abro mão do meu título, abro mão do meu exagero econômico financeiro e eu crio uma rede de solidariedade. E as pessoas olham para mim e dizem assim, puxa, como é bom passar pela vida dessa pessoa e como é bom quando essa pessoa passa pela vida da gente. E Bauman termina dizendo, atue no mundo desobedientemente. Eu adoro Bauman, porque ele diz assim, pessoas consistentes são desobedientes. Olha que lindo. Porque é a desobediência construtiva que transforma o mundo. É alguém que dizia assim, se fosse para nós voarmos, Deus nos teria dado asas. Aí um desobediente diz assim, tá, Deus não deu asa, mas eu construo o avião. Olha a desobediência criativa aí. Se nós fôssemos absolutamente obedientes, nós estávamos nas cavernas até hoje. É a nossa desobediência criativa que faz o mundo ir para frente. E eu vou terminar dizendo uma frase do Bauman que para mim é maravilhosa. Bauman, num livro chamado A Ciência Líquida, ele diz assim, você não foi chamado para fazer melhor o que todo mundo faz. Você foi chamado para fazer o que ninguém faz. E isso te torna único, indispensável, conectivo, atuando em rede, e se você tiver um coração amoroso, você será capaz de gerar esperança e transformar o mundo. Beijo para vocês. I close my case. Muchísimas gracias, Homero. Ha sido, yo le voy a pasar la palabra a Katy, pero antes de eso quiero decir que ha sido una gimnasia cerebral importante. Gracias por lo que nos trajiste. Nuestros cerebros iban así, procesando realmente a mucha velocidad. Así que le voy a dar la palabra a Katiuska y vamos haciendo un recollection of thoughts para poder formular preguntas. Obrigado, gente. Hoy creo que está... Ah, ok, ya, ¿no? Ok. Uhum. Wow. Traduce, Sandra. Wow. Uau, obrigado. Uhum. Uau! Legal. Creo que hubo varios
cosas que dijiste que escribí, pero hay algo mágico que me llegó y creo que lo voy a tomar, es la crítica no excluyente. Uhum. Creo que estamos en un momento difícil de tener conversaciones difíciles. Es un tabú. El decir lo que no estás de acuerdo es casi que penalizado. Uhum. El que no estés de acuerdo o que simplemente no me caes es penalizado. Uhum. Sí, creo que vamos a un momento donde te voy a tomar una expresión que me encantó. La desobediencia constructiva desarrolla un nuevo mundo, ¿no? Uhum. Y creo que estamos entrando, y los que queremos hacer algo diferente, es entrar en la desobediencia constructiva para poder crear un nuevo mundo. Se me quedo con esa reflexión que aportaste y te agradezco porque el cerebro me lo pusiste a funcionar y gracias porque te comprendí sin problema. Ok, obrigado. Gracias, wow. Qué material. Qué material. Veja, Catiuxa, eu tenho lutado pessoalmente muito com essa questão com essas duas coisas que você falou. Primeiro, eu sou um desobediente convicto, né? Eu sou um desobediente convicto, assim, eu gosto de desobedecer e às vezes isso me cria muito problema, mas eu persisto. Mas a questão da crítica não excludente, no Brasil, pelo menos nos últimos anos, nessa relação direita-esquerda, gerou problemas muito sérios para a gente, né? Quer dizer, ou você é de um jeito ou você é do outro jeito. E nos vários momentos que eu tive conversando na universidade com alunos, com colegas, com professores, o meu maior desafio era mostrar para as pessoas assim, olha, eu não é porque eu falo disso que eu sou contra aquilo, ou não é porque eu sou contra aquilo que eu tenho que ser isto. E essa dificuldade de construir a terceira via faz parte de uma dificuldade de raciocínio nossa muito séria, né? Então, eu acho que quando você diz assim, o nosso cérebro explode, para mim, eu me emociono com isso, porque esse é o grande desafio que a gente tem, é de criar uma capacidade de criticar sem excluir, né? Um reto, wow. Isso aí. Só uma questão, o resumo dessa palestra já foi publicado aí no chat, se vocês quiserem baixar, tá? Gracias. É o Muchas resumo. gracias. Tá bom. Yo lo tengo guardado aquí también, porque es Uhum. súper interesante lo que nos traes. O sea, hay varias cosas que me gustaría como dejar ancladas acá en esta conversación que a mí me resonaron mucho. Creo que a cada uno de los que estuvo escuchando le resonaron distintas cosas, ¿no? Porque claramente somos todos diferentes. Yo quiero resaltar esto de este mundo con inconsistencia, en donde se generan los juicios, en donde parece que hay la verdad absoluta, en donde eso se transforma en una cuota de narcisismo, cómo tenemos que trabajarlo desde el coaching, hacia afuera y hacia adentro, en un espacio en donde a veces vivimos en el futuro en un estado como cuasi neurótico, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Con esa ansiedad a lo que va a venir, ¿sí? Y como que queremos todo a la vez. Entonces, el coach, y yo ahora me pongo en el lugar del coach, cómo tenemos que estar nosotros bien centrados, pero a su vez siendo algo que me va a quedar por el resto de mi vida, que lo dijiste, tener la consistencia de ser la contracultura que tracciona contra la tendencia. La responsabilidad que tenemos nosotros como coaches con nosotros y con aquello que bombardea justamente la propia ontología. Sí. ¿No? Acá hablamos de valores y de ética,
y resaltar para los que estén escuchando el concepto de la ética de la conveniencia, que también es algo que afecta muchas veces a la profesión. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo ves vos? Y ahora capaz que nos podés tirar luz sobre esto. ¿Cómo ves vos al coaching ontológico posicionado frente a todas estas cuestiones? Podría ser uma resposta de horas, não? Pero digo, não, mas olha, Guadalupe, eu diria para você assim, recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa sobre esse tema, e a pergunta que eu fiz é: por que surgiu a profissão de coach ontológico? Para ser mais uma profissão? Ou para ser uma profissão que restaura a dignidade, a integridade e a coerência humana? Então, veja, se nós não formos capazes de desempenhar o papel de agir numa contracultura, a gente vai ser simplesmente mais uma profissão. Então, o nosso papel, de novo, não é fazer bem o que todo mundo faz. É ser capaz de fazer e falar o que ninguém faz. É de ter conversas que ninguém tem. Esse talvez seja o nosso grande desafio, né? Ok. Olha só, deixe-me só colocar uma coisa aqui para vocês. A Mônica, a Moniquinha, a presidente aqui da ABCOP, queridíssima, ela coloca uma questão aqui dizendo assim: pedir para ele autorização para publicar em nosso blog. Eu vou escrever aqui para a Mônica que está autorizado, mas como está sendo gravado, eu quero deixar registrado. Eu, Homero Reis, autorizo a ABCOP, a FICOP, a produzir e divulgar o meu material da forma que quiser, nos instrumentos que forem necessários. Eu não tenho nenhuma restrição a isso, tá bom? Então está autorizado, Moniquinha. GPT te lo hace fácil. Se lo pide GPT, créeme. É isso aí. Muchísimas gracias. Yo no sé cómo estamos de tiempo, estamos un poco, me parece que un poco pasados. Seguramente, Homero, vamos a tener más instancias porque este es un tema tremendísimo. Katiuska creo que coincide con esto. Assim que... Gente, você colocou bem, eu tenho um problema de horário, já me chamaram aqui, porque eu tenho um outro compromisso agora. Então, eu queria me despedir de vocês. Eu achei assim muita generosidade da parte de vocês me chamar para bater esse papo. Fico muito honrado, muito emocionado de poder contribuir com vocês. E estou aqui, né? Se precisarem é só chamar de novo, que sempre tem espaço no coração e na agenda, tá bom? Te lo agradezco profundamente porque te queremos dentro de la federación para que sigas hablando y sigas dándonos esas luces positivas para ser mejores coaches. Amén. Y llegar a ser lo suficientemente irreverente para poder hacer un cambio, por lo menos un grano de arena. Me encanta. Graças. Valeu, gente. Muito obrigado. Olha, vocês me dão licença, eu vou sair. Um beijo para vocês. Muitas graças. A hora que quiserem, é só me chamar, tá bom? Daisy, Guadalupe, pessoal aí todo, Sandra, Katiuska, beijão para todo mundo que está no Instagram, no Facebook, etc. Tchau. Gracias. Valeu, gente. Wow. Esto no está fácil. Y yo entendí, me siento brasilera. Bueno, así estamos cerrando. Gracias a Sandra. Sandra, eso mismo, gracias. Ese señor tiene que estar más, necesitamos comentarios, necesitamos el camino del coaching ontológico. O sea, ahí salieron varios temas, varias cosas que creo que tenemos que resaltar. Sí. Bueno, sigamos conversando un poquito nosotras ahora, pero despidámonos por aquí, ¿les parece? Yo estoy súper entusiasmada, quisiera como continuación de la charla de Homero, ahora vamos a seguir conversando. Pero bueno, para liberar también a nuestros seguidores que están conectados en Facebook,
Gracias por conectar, gracias por hacerse presente, no solamente en la conferencia de Homero, que estuvo espectacular. Que cierre, señores, que cierre. Pero también ayer y hoy estar conectados con nosotros. Hemos preparado estos espacios con mucho cariño, mucha responsabilidad, amorosidad, y esperamos que los hayan disfrutado. Quiero pasar la palabra a nuestra colega aquí, directora académica María Guadalupe Figueroa. Muchas gracias, Daisy. Antes de que Katiuska nos despida y con lástima a que se termine también, ¿no? Esto, porque han sido 2 días espectaculares. Quiero agradecer primero que nada, en orden programático, a los expositores que estuvieron con nosotros, que gentilmente vinieron a pasar este rato y a dejarnos su aporte. Carlos Mayol, Minerva Gebrán, Zulay González, Mariana Almeida, Irubani Shidorovich, Jennifer Chumacero, María Amelia Rodríguez, Rubén Carrano, María Victoria García, María Francia Autard y Homero Reis. Un agradecimiento especial a Alicia Pizarro, a los colegas de la Dirección de Comunicaciones, Daisy, Sufi y todo el resto, a Presidencia por acompañarnos paso a paso desde hace tantas semanas, ¿sí? Y invitarlos a que estén atentos, porque próximamente comenzamos desde la dirección académica, estén atentos a las comunicaciones, los espacios de eventos de formación académica, que van a ser brindados por los especialistas y escuelas, que comienzan en el mes de mayo. Vamos a aperturar el 4 de mayo a las 18 horas con la conferencia, es un jueves, con la conferencia de Puente al Coaching Ontológico de Newfield Consulting a cargo de Valeria Verde, que da inicio, digamos, a lo que comienza después, que es el curso denominado de la misma manera, que comenzará el 30 de mayo. Las inscripciones van a estar abiertas dentro de poco, así que estén atentos a nuestras redes y también a los eventos de formación académica brindados por la FICOP, que estaremos comenzando a celebrar a partir del mes de junio. No los detengo más. Muchas gracias. Besos, Katy. Bueno, por supuesto, gracias por estar y como les digo, recuerden que la federación es un hogar, es una casa, es nuestra casa, es una comunidad que estamos para ustedes. Como ya dijo María Guadalupe, y quiero que reafirmar y confirmar, comienzan ya todas estas formaciones para todos nuestros afiliados, todos estos conversatorios para nuestros afiliados, para conseguir esa pluralidad, ese ser mejor coach, ese estar en la comunidad. Y otra cosa también para mí muy importante es que también comienzan espacios abiertos a todo lo que es la comunidad, que aunque no esté dentro de la federación, sepan que estamos para ustedes y que nos tomen como una posibilidad. Y yo sí creo que nosotros podemos hacer un cambio, un granito de arena en el mundo con el coaching ontológico. Acérquense a informarse, y algo que nosotros vamos a hacer campaña y lo vamos a repetir cada vez que nos reunamos. Cuando usted busque formarse, usted busque un acompañamiento para su empresa o un acompañamiento para usted personal, averigüe. Pregunte de dónde viene. Nunca tema en preguntar de dónde viene su formación, cuáles son sus horas de formación, si está acreditado. Los invitamos a que lo hagan porque es un derecho y es algo que ustedes deben abrir las puertas y hacer esas conversaciones. Y nos vamos con ese Homero que nos dijo hoy. Empecemos esas conversaciones sin descalificar, porque yo creo que lo más importante es que hagamos una mejor comunidad. Y algo que para mí también es importante recalcar, recuerden que también la federación abre las puertas para aquellas personas que quieren inscribir a sus escuelas, quieren hacer una mejor escuela, quieren cumplir con los estándares de la federación. La federación acompaña a que usted logre aquel cometido que usted quiere y su sueño, que es seguir formando coaches ontológicos en el mundo. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar y pendiente en las redes porque ahí estamos todos. Y repliquen toda esta información porque tenemos 2 días llenos de gran contenido para todos los coaches y no coaches en el mundo. Gracias.